Queremos com alegria cumprimentar a todos os nossos internautas, querido irmão que está agora ligadinho através das redes sociais para participar deste grande culto de adoração a Deus e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Queremos convidar a irmã Roseli, ela estará orando com toda a igreja. E a partir de agora, eu sei que é muito bom estar perto, quer dizer, não tão perto estamos, né? Mesmo com distanciamento, mas é muito bom rever as queridas. E se tiver alguém sentado pertinho, por favor, já foi indicado com certeza para as irmãs que estão auxiliando, para você manter uma distância, porque é assim que nós devemos estar. Então, convido a você a pular uma cadeira, sentar na outra, para você oferecer esse culto a Deus. Irmã Roseli. Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos nos colocar em pé neste momento? O Senhor nos deu esse tempo para estarmos aqui, queridos. Nós sabemos que é um tempo limitado, né? Nós temos um protocolo a seguir. Mas que esse tempo, por mais reduzido que ele seja um tempo que você realmente aproveite a presença do Senhor nesta noite. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti. Senhor, nós honramos o Teu nome. Porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite para Te servir melhor. Para estarmos na Tua presença, Senhor, em gratidão, Senhor, a mais um dia que o Senhor nos deu. Se aqui estamos, Senhor, é porque respiramos, porque o Senhor nos deu vida, porque o Senhor nos permitiu acordar nesta manhã. E nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai, este culto é para Ti, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome que ofertamos a Ti. Recebe, Senhor, com cheiro suave as Tuas narinas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que seja honra, que seja glória, que seja adoração a Ti, Senhor. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, com coração agradecido, Senhor, porque Tu és Deus sobre todas as coisas, e o Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém, Jesus. Paz do Senhor, irmãs. Como é bom poder estar aqui mais uma vez na presença do nosso Deus. Com esse distanciamento por conta dessa pandemia, mas a nossa voz esse vírus não conseguiu tirar. A nossa adoração ao nosso Deus, isso Ele não consegue tirar. Então vamos louvar a Ele, independente da nossa situação nessa noite. Vamos entregar o nosso melhor louvor a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, independente da sua situação, como está na sua casa, eu não sei, mas louve a Ele com a sua alma. Enquanto você louva, Ele cuida de você, Ele cuida dos teus. Adore a esse Deus que é digno de todo louvor. A ditosa cidade deve ser linda e logo estaremos com Ele lá na glória. Então vamos ensaiar aqui, vamos dar o nosso melhor para juntamente com o Pai um dia muito em breve, e esse dia está chegando, possamos entregar a Ele, possamos chegar a Ele com o nosso louvor, com a nossa adoração, com esse lindo coral. Adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, te adoramos, Senhor. A de toda
eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Para sempre, amém. Para sempre, Oh, aleluia! Adorado seja o teu nome, Jesus. Quão gloriosa está na presença deste Pai maravilhoso. Adorando em espírito e em verdade. Enquanto você adora, Ele cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida da tua saúde, cuida dessa igreja, cuida de tudo, porque Ele é o nosso Pai e nós somos filhas amadas. Oh, aleluia! Vamos continuar adorando a este Deus maravilhoso.
Aleluia. Bendito é esse Deus, um Deus que não dorme, o guarda fiel de Israel, que se faz presente entre nós, e eu creio em milagres da parte dEle, aleluia.
Vamos interceder nesse momento, queridos, em favor de nossas famílias. Cada um de nós conhecemos onde mora a nossa necessidade. Mas o guarda fiel, o Deus de Israel está aqui. E eu creio que Ele vai além. Eu creio que Ele pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Soberano e eterno Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, diante de Ti nós nos rendemos nesta noite. Nós nos reunimos nesta noite, ó Pai, em primeiro lugar para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar, para render a Ti um culto de adoração. Recebe, Altíssimo, o louvor de nosso coração. Recebe a gratidão de nossa alma. Recebe, ó Pai, o nosso culto como um cheiro suave. Enquanto Te adoramos, ó meu Mestre, o Senhor é conhecedor de nossas causas. O Senhor é conhecedor de nossas necessidades. Mas mais uma vez, ó Pai, nesta noite, enquanto igreja, nós intercedemos por famílias. Pedimos para que o Senhor entre com providência em nossas casas. Como temos sendo afligidos, meu Pai, por enfermidades. Como temos sido afligidos por causas insolúveis. Como temos sido impotentes diante de tantas dificuldades. Mas nós cremos que o Senhor pode fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, por graça e misericórdia Tua, Senhor, lhe peço, entre com providência. Que haja restauração, que haja cura e que haja libertação. E que enquanto família possamos sempre nos reunir e prestar cultos de adoração a Ti. Abençoe cada serva Tua aqui representando famílias. Cuida, Senhor, da casa das Tuas filhas. Cuida, Pai, dos filhos das Tuas filhas. Do marido de Tuas filhas. E que possamos, ó Pai, unidos em oração, recebermos de Ti o nosso milagre. Confiamos em Ti, Altíssimo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Esse Jesus tão maravilhoso. Neste momento, com muita alegria, nós queremos dar uma saudação de bem-vindo, começando pela irmã Edmé, que mais uma vez está conosco, e é uma alegria tê-la conosco. A irmã é muito bem-vinda, sinta-se bem e deixa Deus te usar como usou na noite de ontem, amém? Aqui também o pastor Elias, que gostaria de ficar junto com os obreiros ou aqui, mas nós convidamos ele para estar conosco. Irmã Lucilene, sua esposa. Pastor Elias é o pastor presidente das Assembleias de Deus de Londrina, para quem não conhece. Também desde já o meu agradecimento às queridas auxiliares, irmã Roseli, irmã Sara, e as representantes das regiões ali. Irmã Valéria, região leste, irmã Verusca, norte 1, Ângela, norte 2, a Marta, região sul, e a irmã Raquel, região oeste. Deus abençoe grandemente vocês, obrigado pelo apoio e carinho. Ali estão os obreiros de várias congregações e daqui da sede, dirigentes das igrejas, das congregações do campo de Londrina, e todos são muito bem-vindos. E aqui tem as irmãs, dirigentes de círculo de oração, participantes, adoradoras, e todas vocês são muito bem-vindas. Já quero agradecer a equipe de recepcionistas que estão auxiliando nas portas para o bom andamento da
obra do Senhor, pelo carinho que tem tido. É um sonho, é uma alegria, porque parecia que seria impossível a realização do evento, com decretos e tantas dificuldades, sem poder ter um número de pessoas dentro da capacidade do templo. Mas se o Senhor te trouxe aqui, eu tenho certeza que Ele tem uma obra linda na sua vida, e você não vai voltar, não vai sair daqui vazia, porque Jesus já está aqui, e onde Jesus está, milagres acontecem. Amém, queridos? Mais um louvor com o grupo de louvor, e logo mais nós estaremos ouvindo a ministração da palavra. Amém? Glória a Deus. Você pode cantar de pé, nós podemos cantar de pé, aquele que é digno, todo louvor, juntamente com o grupo de louvor. Depois pastor Elias com a palavra, e já a irmã Edmeia ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus tem algo novo nesta noite para nós, neste lugar. Que você possa dizer: Espírito Santo, vem aqui, me abrace nesta noite, renove as minhas forças, porque o meu coração é o teu lugar, Espírito Santo. Aleluia. E ainda que nós passamos por várias coisas, que você possa falar para o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia. E temos ainda o Espírito Santo como nosso amigo fiel e consolador. Vamos adorar a Ele e dizer que ainda que tudo esteja mal, nós podemos assim nos alegrar nele. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Ele. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça em pé, por favor. Já vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Queremos incluir na saudação de bem-vindo as nossas autoridades, vereador Ailton Nantes, também vereador Giovanni Matos e também a irmã Terezinha, neste ato representando a deputada estadual, cantora Maralim. A estes irmãos, a essas autoridades, também dizemos que são bem-vindos. Com muita alegria, queremos convidar para fazer uso da palavra, doutora Edmeia, por bondade. A palavra é vossa. Eu quero saudar a toda a igreja aqui presente e aquela que me ouve nesse momento, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 10. Esther, capítulo 4, versículo 10, onde está escrito assim: Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Senhor Deus nosso Pai, nós glorificamos a tua presença, proclamamos a tua autoridade e o teu direito sobre nós, anunciamos a tua presença neste lugar e abrimos o nosso coração e a nossa boca diante de ti, Senhor, como se fossem passarinhos esperando pelo alimento que a sua mãe passarola vai trazer. E nesta posição de espera, de desejo, de fome da tua palavra, nós esperamos que tu, Senhor, nos dê hoje a porção que precisamos receber. Proclamamos, Senhor, a tua presença neste lugar, nos rendemos e confessamos o desejo que nós temos de aprender de ti. Esperamos, Senhor, que nesta tarde a tua mão poderosa esteja sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam neste momento, sobre tudo aquilo que nos diz respeito.
E enquanto estivermos aqui, ó Pai, que nada, absolutamente nada, possa desviar a nossa atenção daquilo que Tu tens preparado para nós. Esperamos em Ti, desejamos receber de Ti e Te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. As irmãs podem sentar. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos, depois disso irei ter com o rei. E se perecer, perecer. Parece que de uma hora para outra nós vemos aqui 2 mulheres. Vamos olhar um pouquinho do pano de fundo dessa história. Primeiro, a Bíblia fala aqui do tempo de Assuero, o grande Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Esse homem era tão rico e tão poderoso que ele resolveu dar um banquete só para mostrar a sua riqueza. Durou 6 meses, 180 dias de banquete. Porém, esse banquete era regado a muito vinho e só podiam entrar homens. As únicas mulheres que entravam ali eram as dançarinas do ventre. Lógico, no último banquete, ele resolveu mostrar o que ele tinha de mais lindo e de mais precioso, que era a sua esposa, a rainha Vasti. Então, ele mandou que os eunucos trouxessem a rainha Vasti, vestida com a sua coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura da rainha Vasti, porque ela era em extremo linda. Vasti, a rainha da Pérsia, simplesmente disse não. Eu vou dizer para vocês, minhas irmãs, tinha que ser uma mulher para dizer não a Assuero. Assuero naquela época era o rei que tinha a autoridade para determinar quem ia morrer, quem ia viver. Pois essa mulher disse não. É um não seco que tem na Bíblia, sem explicação. De uma hora para outra o rei está esperando a rainha Vasti entrar e os eunucos chegam trazendo um não. Ela não se dignou a ir lá para dizer não. Ela não se dignou a explicar. Ela disse, não, não vou. Não vou. Ela não quis desfilar na presença daqueles bebuns. Porque depois de 6 meses bebendo vinho, isso trouxe uma confusão tão grande, porque exigiram do rei, o senhor tem que divorciar Vasti, porque isso é uma falta de respeito, isso é um mau exemplo para todas as mulheres. Ele divorciou Vasti. O rei parece que entrou numa depressão. Ele ficou tão depauperado que depois de alguns anos, os jovens, o conselho jovem do rei tomou providências. Olha, nós precisamos que o senhor resolva isso, o senhor precisa de uma rainha, o senhor precisa de uma esposa. Isso não está escrito aqui, isso é por minha conta. A Bíblia diz que os jovens do rei lhe disseram, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Bem, o que vai acontecer aqui é o seguinte,
Vai ter o primeiro concurso de beleza da história. Eles agora vão fazer o seguinte: são 127 províncias. Cada província vai eleger a sua virgem mais linda. Depois que essas 127 províncias têm a sua Miss Virgem, eles vão reunir para irem tirando por repescagem as mais lindas. Essas últimas mais lindas vão ser levadas para um lugar que hoje nós chamamos spa. E lá elas vão ter um tratamento de beleza de 1 ano, para depois serem apresentadas ao rei. Você já pensou? Eram jovens, lindas, ainda com tratamento de beleza de 1 ano, até eu acho. Você já pensou? Vocês riem, né? Tudo bem. Falta muita coisa aqui. Mas pensa bem, agora, entre essas províncias que estavam sob a tutela forte de Assuero, estava também Israel. Havia lá um judeu que foi transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, e ele criava Hadassah, não é? Porque o pai e a mãe dela haviam morrido. O pai dela era tio de Mordecai. Então ele criava essa prima. A Bíblia diz que ela era bela, ela era de aparência linda e de formosura também. Mordecai a tomou por filha. Nessa situação aqui nós vemos Hadassah, órfã de pai e mãe, numa época em que mulher não podia estudar, não podia trabalhar, era criada em casa fazendo os trabalhos da casa, buscando água na fonte, lavando roupa com a potassa, cozinhando no fogão de lenha. Essa era a vida de Hadassah. Estava lá. Decreta-se o grande concurso de beleza para encontrar uma esposa para o rei Assuero. Nós vemos que o eunuco encarregado de encontrar a beldade, quando viu Hadassah, ele viu nela um brilho, uma beleza que lhe chamou a atenção. Ele viu uma grande beleza nela e ele chamou essa moça para participar das finalistas. Ela foi para o spa. Eu vou dizer para você o que está escrito no versículo 12 do capítulo 2. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em usos entre as mulheres. Pense bem o que era isso. Ela foi levada para lá. Nesse lugar, eu vou querer que vocês parem comigo aqui para prestar atenção, porque isso tudo faz parte da nossa pregação. Essa moça está ali. Dessas províncias todas que tinham conseguido chegar ali a sua virgem mais bela,
eram províncias que necessitavam que a sua moça se assentasse no trono da Pérsia como rainha do Império Medo-Persa. Então, todas essas moças que chegavam ali, elas tinham uma obrigação de fazer o melhor, porque se ela conseguisse agradar a Assuero e ele quisesse casar com ela, era a província dela que era elevada. Assim, todas essas moças iam para ali, de antemão, carregando uma grande responsabilidade. Em 1990, eu estive em Singapura, fazendo um curso de liderança cristã, pelo Instituto Haggai. Muitos conhecem no Brasil. E o Instituto Haggai, ele, na minha turma, nós éramos 70 mulheres de 33 diferentes países do terceiro mundo. Essas mulheres que estavam ali, eu era uma delas, eram todas líderes de qualquer forma. Eu acho que a única que não era nada ali era eu, mas fui bater lá. E haviam muitas mulheres das ilhas polinésias, da Indonésia, de vários países da África. Do Brasil nós éramos 4, aprendendo liderança cristã. E todos os dias à tarde, nós nos sentávamos para que cada uma pudesse falar 10 minutos sobre o Evangelho, como ia o Evangelho nos seus lugares, nas suas cidades. E eu, como brasileira, eu ouvia histórias assim, fora do comum. E tinham pastoras das ilhas polinésias, que elas contavam hábitos que esse povo tem. Entre tantos hábitos, a grande maioria desses lugares, as mães têm obrigação de ensinar para suas filhas como se agrada a um homem na cama. Então, uma menina já com 5 ou 6 anos, ela aprende a mover o corpo, elas têm ensino disso. Porque a preocupação é que ela agrade aquele homem na cama. Porque o homem tem direito a ter várias mulheres. Então, se a mulher quiser ser a prioridade dele, ela tem que ser muito boa na cama. Esta é a visão deles lá. E você pensa como deve ser difícil pastorear um rebanho de Jesus Cristo dentro de uma cultura dessa. Agora, você fica pensando como foi no tempo de Esther. Aquelas moças que foram para ali, para aquele lugar, elas iam sabendo de tudo, de todos os segredos do que uma mulher tinha que fazer na cama para agradar ao rei Assuero. Porque o desempenho dela podia colocar a província dela no trono medo-persa. Imaginam que cada virgem dessa não sabia fazer. Bem, cada vez que chegava o prazo, que o rei dizia para o eunuco, manda uma virgem. A Bíblia diz então é que vinha jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse levar consigo para a casa das mulheres, da casa das mulheres para a casa do rei. Porque era assim, aqui tinha a casa das virgens, que eu chamo o spa, e aqui tem a casa das concubinas. Quando o rei desejava que viesse uma virgem,
Ele avisava o eunuco mandava a virgem. Ela vinha, entrava no palácio, dormia com o rei. No outro dia de manhã, ela não voltava para a casa das virgens, porque já não era mais virgem. Então, ela ia para a casa das concubinas. Nunca mais ela ia casar com ninguém. Ela era propriedade do rei. Talvez nunca mais dormisse com o rei, a não ser que o rei a chamasse pelo nome. Olha que vida. E nós ainda nos queixamos. Ficava lá. Você pode imaginar, aliás, nem imagine, o sufoco que era aquela noite para uma moça dessas. O esforço e a representação que ela tinha que fazer, porque ela tinha sobre os ombros a responsabilidade. Na província dela, todos esperavam o melhor desempenho. No outro dia de manhã, via-se a moça pegar sua trouxinha e já virou concubina. Até que chegou a vez de Radassa. Radassa é o nome hebraico. Ester é o nome persa, que significa estrela. O nome Ester foi dado a ela, que é o nome persa. Chegou o dia de Ester. Ester foi para lá, para a casa do rei. Uma escrava judia, que seguramente cresceu com medo daquele rei. Nós não sabemos por que morreram o pai e a mãe de Ester. Mas eles tinham sido levados cativos para a Pérsia. Essa menina chegou pela primeira vez num palácio. Ela nunca tinha visto tanto brilho, tanta riqueza. Além do mais, ela foi levada para o quarto de dormir do rei. Você pode imaginar o que ela viu ali? Ela não teve mãe para explicar a ela nada. Como as outras virgens tinham tido aulas de movimentos e tudo mais, e relações, ela não teve. Porque também isso não fazia parte da cultura judaica. Não teve mãe para explicar. Ela entrou ali 0 quilômetro. Ela só sabia que tinha que dormir com o rei. Eu às vezes penso que quando o rei entrou, eu não sei se Ester levantou a mão, se ela chorou, eu não sei o que foi que ela fez. Mas ela estava diante do homem mais temido e mais temível, da maior autoridade que ela tinha imaginado na adolescência dela. Olha, eu não sei como foi aquilo, mas eu sei o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, no versículo 17, do capítulo 2, o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Você entendeu isso aqui? Entendeu alguma coisa? Vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que o rei amou Ester mais que todas as mulheres. Quantas mulheres ele tinha tido nesse mundo? E ela alcançou perante ele favor mais que todas as virgens.
que foi que aconteceu? O que é que Esther tinha de especial? Será que ela era mais linda? Não acredito. Será que ela sabia cuidar melhor de um homem na cama? Não acredito. Aqui tem uma palavra que é tão repetida na Bíblia: favor. Favor. Nós já vimos essa palavra aqui antes. Nós já vimos quando o moço encarregado das beldades, não é? No versículo 9 do capítulo 2 diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. O que é favor? O que é favor? Quando Deus elege uma pessoa para determinada situação, Ele coloca sobre ela uma vestimenta chamada favor. Aquela pessoa não precisa ser bonita, não precisa ser bem vestida, ela tem um brilho que encanta, ela tem um brilho que ninguém sabe explicar. Vocês lembram de José, do Egito? Ele era o 11º filho homem de Jacó. Ele não era o primogênito, ele não era o caçula, mas ele tinha favor. Ele tinha um brilho. E o pai, coitado, ele selecionou José. Ele fez para ele uma túnica. Esse foi o erro de Jacó, que o selecionava dos outros. E por isso os outros ficaram com inveja, por causa do brilho que ele tinha, que era o favor de Deus sobre ele. O brilho que ele tinha, ninguém podia tirar dele. Quando chegou no mercado escravagista do Cairo, lá exposto como escravo, ninguém sabia que era aquele rapaz, ninguém sabia de que povo ele era, porque Israel não era uma nação, falava uma língua que ninguém entendia, mas o oficial de Faraó passou assim, botou os olhos nele, viu o brilho, e disse: esse aqui eu quero. Levou para a casa dele, e daqui a pouco José era o mordomo sobre tudo o que ele tinha. O brilho de José levou a mulher de Potifar a querer levar o rapaz para a cama. E por causa disso, porque ele recusou, ele foi parar no cárcere. E lá no cárcere, o brilho dele ninguém podia tirar. Daqui a pouco, ele era o líder no cárcere, ainda era o encarcerado. Chegou diante de Faraó, brilhou. Saiu de lá como o 2º homem mais poderoso do Egito. Saiu da presença de Faraó como o governador do Egito. O Faraó reinava, mas quem governava era José. O que é isso? Brilho, favor. Favor. Esther brilhou com o favor de Deus diante daquele eunuco. Quando ela chega no quarto do rei, o rei olhou para Esther, amou a Esther, mais do que todas as mulheres, e ela achou favor diante dele, mais do que todas as virgens. Ele colocou sobre a cabeça dela a coroa de rainha do Império Medo-Persa. E a fez rainha em lugar de Vasti. Por quê?
por causa do favor de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos sempre orar e pedir a Deus, você vai fazer um concurso, uma prova oral, Senhor, cobre-me com favor diante dos meus examinadores, que eu encontre favor aos olhos deles. Porque Deus lhe cobre de favor naquela hora. E você vai ter tudo o que Deus designou para você ali. O favor de Deus é uma vestimenta. Deus tinha uma vestimenta para José. A vestimenta dele era governador do Egito. Esse favor, essa vestimenta, esta seleção, por causa do favor de Deus, Deus tinha separado aquela mulher. Mas vou dizer uma coisa para vocês: é tão bom ficar rico, é bom demais. Quando a gente é pobre, não tem nada, que consegue alguma coisa, gente, que até esquecer do tempo que era pobre, do lugar onde nasceu, do parente, de todo mundo. É ruim demais ser pobre. Se tem uma coisa que eu sei que Deus não criou, foi a pobreza. Ou coisa difícil. É difícil, não é? É tão bom ter tudo, e tudo com facilidade. Agrada a nós. Não seja assim, diga que é verdade. É verdade, sim. E Esther sabia disso. Agora Esther, a garota que lavava roupa na potassa, que carregava água no cântaro, que cozinhava no fogo de lenha, abanando assim, ó. Ela é rainha do Império Medo-Persa, a mulher mais linda e mais famosa e mais importante dos 127 províncias. Ela é a mais cheirosa, a mais bem vestida, a que tem as melhores joias. Ei, Estherzinha. Esther acreditou que tudo aquilo na vida dela é porque ela era linda. Ela acreditou. Tudo aquilo veio para mim porque, lógico, que eu sou linda. Eu era uma pérola que ninguém tinha visto. Mas na hora que me descobriram, viram a beleza que eu sou. Eu sou. Estava se achando. Ela não imaginava que o Deus de Israel a colocou ali, daquele jeito, que ele tinha um plano para ela. Olha, Deus só permite na nossa vida aquilo que Ele vai usar para a nossa santificação. Quando Deus permitiu que Esther fosse na cama de Assuero, Esther não era melhor do que nenhuma outra mulher. Mas quem foi que criou Assuero no ventre da mãe dele? Foi Deus. Então Deus é que sabe tudo de cada pessoa. Esther, Deus colocou em Esther os movimentos que agradavam a Assuero. Colocou no corpo dela o calor que agradava a Assuero. Colocou na voz de Esther o timbre que agradava os ouvidos de Assuero. Colocou nos cabelos dela o perfume que agradava a Assuero. Colocou em Esther tudo e além do que Assuero podia sonhar. Quando Assuero deitou com Esther, ele chegou a um ponto de dizer: nenhuma mulher apresentou para mim o que essa menina está trazendo.
o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Quem foi que fez aquilo? Deus. Olha, minha irmã, a Bíblia diz, e é Deus que fala. É Deus que fala, eu não estou inventando nada. Ele diz para a mulher, lá em Gênesis, o teu desejo será para o teu marido. Gênesis capítulo 3, versículo 16. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Está escrito aqui, foi Deus que disse, não estou inventando. Então, será que é pecado você, como esposa, chegar diante de Deus e orar pelo momento íntimo seu com seu marido? Não. Quem inventou tudo isso foi Deus e foi antes do pecado. O teu desejo será para o teu marido. Ore. Peça a Deus que Ele cubra você com todo o ingrediente que agrada ao seu marido. O seu calor, a sua voz, o seu perfume, os seus movimentos, tudo o que agrada ao seu marido. Nós vivemos um tempo de devassidão. E seu marido é pecador. Você já pensou quantas tentações esse homem tem que vencer? Quando se tem uma mulher que ora, mas principalmente tem uns maridos coitados, com mulher crente que não oram por eles. Eles veem mulheres do corpo perfeito, tudo no lugar, não importa se é com silicone, com mulheres que têm um corpo muito, muito mais atraente do que o de qualquer uma de nós aqui. Tudo no lugar. Mulheres que estão tirando costela para fazer cintura. Botam silicone e botox quase que até no dedão do pé. E o seu marido é homem. E o seu marido é pecador. Mas ele é crente hormônio. Não é convertido. Ele precisa da sua oração. Ele precisa ter em casa uma mulher segundo a vontade de Deus para ele. E quando Deus diz, o teu desejo será para o teu marido, significa que você tem que pedir para Deus lhe cobrir de favor perante o seu marido, como ele cobriu Esther, colocando em você todo o ingrediente necessário para agradar ao seu marido. Não é? Agora, ela não sabe que foi o favor de Deus. Ela não sabe. Vai se levantar uma grande perseguição para os judeus. Vai. E Assuero não era nenhum cristão, né? E nós sabemos que a pessoa que tem dinheiro, ela quer mais dinheiro. A Bíblia diz, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, um rico nunca se satisfaz com o que tem, ele sempre quer mais. Porque a ganância, é a cobiça,
É a fome, ele tem um vazio na alma que ele acha que vai preencher com dinheiro. Ele não sabe que o vazio dele só será preenchido com Jesus. Então, um homem muito rico, Ramã, que odiava os judeus, ele era possuído de um espírito antissemita. Ele propõe ao rei uma parcela muito grande de dinheiro para os cofres do rei, para ter o direito de decretar a morte, o aniquilamento dos judeus. E o rei seguramente aceitou. Então, quando é decretada a carta para abertura, para o aniquilamento dos judeus, Mordecai corre para frente do palácio de Ester para dizer. A Bíblia diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, quando Mordecai viu isso, ele pensou: mas a rainha do Império Medo-Persa é judia, ela vai nos ajudar. Bem, ele faz com que chegue à mão de Ester o traslado da ordem judicial, e a Bíblia diz assim: Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramá prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Entregou tudo, mandou para Ester. Ester tomou o traslado, leu. Ela estava rica, indiferente, cheirosa, cheia de joias e de empregados, não é? Indiferente. Ela disse: olha, vai dizer para Mordecai o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar lá. Pronto. O que é que Ester estava dizendo? Olha, por favor, me tira dessa história. Eu não quero me envolver nisso. Eu sou órfã, eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu sou uma escrava judia. E eu agora sou a rainha do Império Medo-Persa. Agora eu estou bem. Quando eu estava lá, lavando a roupa com a potassa do lavadeiro, carregando água na cabeça, cozinhando, ninguém fez nada por mim. Não teve judeu que se aproximasse para melhorar a minha situação. Agora eu vou botar em risco a minha posição, a minha situação de rainha, de imperatriz Medo-Persa, para me meter numa roubada dessa. Diga para Mordecai que ele dê outro jeito aí, há de ter outro jeito. Eu não quero me meter nisso, que ele esqueça de mim. Foi isso que ela fez. Olha, é tão bom a gente olhar a dor dos outros de longe, mas a dor pode atacar a qualquer um. A dor pode atacar a qualquer um. Tem uma coisa que Deus diz e que Jesus repete: porque pobre sempre haverá sobre a terra. Por isso eu te ordeno que livremente estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre e para o necessitado. O pobre é um desafio que existe, para que o rico
posso estender a mão. Mas em vez disso, o rico vai e ainda tira o que é do pobre. E esse clamor sobe aos céus. Esther agora não queria se meter com essa história. Vou me meter com esses judeus. Ela tinha até esquecido que ela era uma judia. Quando Mordecai recebe aquela resposta fria de Esther, ele diz: vai lá e diga para ela. Vai dizer para Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Viu como é que ele entra? Por estares. Ele não diz por seres. Eu estou na Assembleia de Deus, daqui de Londrina, mas eu não sou da Assembleia de Deus de Londrina. Entendeu? Uma coisa é você ser, e a outra é você estar. Quando você está de passagem. Mas quando você pertence àquele lugar. E a palavra que Mordecai dá: não imagine que por estares, quer dizer, tu não és daí, tu não nasceste aí, tu não tens origem nobre, tu estás. Ele começa forte, e ele continua dizendo: porque se de tudo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Aí vem uma palavra de conhecimento, desculpem, de exortação. E quem sabe, se para a conjuntura como esta, não é que foste elevada a rainha. Isso se chama palavra de exortação. Quantas vezes nós fazemos confusão com os dons do Espírito? Quando a palavra diz que os dons do Espírito, lá em 1 Coríntios 2, são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, às vezes nós achamos que é só uma palavra. Não, é uma comunicação. A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus que o Espírito derrama numa pessoa num momento de necessidade, para suprir aquela necessidade, não é? Como aconteceu com Pedro, quando Ananias chegou para ele, para dizer que estava entregando o dinheiro da venda daquele terreno, o Espírito derramou no coração de Pedro uma coisa que só Ananias e Safira sabiam, mas Deus sabia. E Pedro olhou para Ananias e disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para mentires ao Espírito Santo, reservando para ti parte do dinheiro da venda da propriedade. De uma hora para outra, Pedro passou a saber o que ele não sabia antes. Outro dia, tinha uma mulher me procurando. E ela queria falar comigo, senão ia morrer. Aí quando chegou diante de mim, eu orei com ela e disse: minha filha, pode falar. Ela disse: irmã, e ela é diaconisa de uma igreja. Irmã, eu não sei como conversar. Eu disse: começa pelo adultério. Pá, caiu. Eu disse: pronto, matei a mulher. Mas na hora veio claro para mim que o que ela queria falar comigo era sobre o adultério que ela tinha cometido. Eu disse: começa pelo adultério, porque é o final, já acabou a história, não precisa explicar. A mulher caiu lá, foi um negócio. Porque o marido era co-pastor, queria saber o que foi que aconteceu. Eu disse: eu não sei, pergunta para ela. Quer dizer, eu não tive sabedoria para saber lidar com a situação. A mulher estava com pressa, eu com pressa, a gente começa pelo adultério, que é o final. Eu não sabia que ia ter essa repercussão. No final ficou tudo bem. Ela, pois eu disse para ela: minha filha, me perdoa pela falta de jeito, mas é que eu já estava sabendo o que foi. Disse lá o que ela tinha que fazer e pronto.
Eu me lembro que um dia eu estava no meu projeto no Morro Dona Marta, e eu ia subindo, e tinha uma moça sentada assim. E de uma hora para outra veio a situação todinha, o nome da garota, e sobrou para mim. Porque no final, o Espírito me disse, é sua, vai cuidar dela. Ele só traz bronca para mim. Aí eu peguei e disse, seu nome é fulana de tal. Como é que a senhora sabe? Eu disse, você não vai fazer esse aborto. Ela estava ali esperando o dinheiro que o malandro ia dar para ela para fazer o aborto. Porque se você for se levantar daí, você não vai sair da favela, você vai morrer. Hoje o filho que nasceu é líder do louvor de uma igreja lá na Zona Norte. Isso se chama palavra de conhecimento. O Espírito derrama, não precisa tremer, não precisa gritar, nada, ele traz e você, pá, entrega. Isso é palavra de conhecimento, é um dom do Espírito. Quantas vezes acontece isso? Não é toda hora. Os dons do Espírito, ele nos assiste naquele momento e pronto. Não significa que toda hora eu estou sabendo de tudo, não é assim. Só que aqui vem que Mordecai disse, quem sabe se para conjuntura essa, como essa não é que tu foste levada à rainha. Ei, pá! Meus irmãos, vocês já viram a história da Cinderela? Meia-noite, sapatinho de cristal, a carruagem de Esther virou uma abóbora. A Cinderela virou a ajudadora idônea. Ela tomou um susto, de uma hora para outra ficou tudo claro. É mesmo? Ai, eu lembro quando eu estava lá no spa. As outras meninas sabiam de tudo, como agradar um homem na cama, eu não sabia de nada. As outras eram tão lindas, se vestiam tão lindo, eu nem roupa tinha. Ai, chegou lá no quarto do rei, eu fiz aquela burrada toda. Ela começou, a coisa veio. Ela disse, vai, diz a Mordecai, que ajunte todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Que não comam nem bebam durante os 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei. E se perecer, pereci. Você diz, uau, o que aconteceu com essa garota? Ainda agora não queria nem saber. Agora está botando a cabeça a prêmio. O que foi que aconteceu? A exortação. Quando o Espírito de Deus abre, ele vem fazendo a diferença entre alma e espírito, juntas e medulas. Na hora, Esther foi transformada de uma Cinderela doida para uma ajudadora idônea. Para que é que Deus fez a mulher? O objetivo, quando Deus criou a mulher, não foi para ela ser rainha do lar, nem rainha de não sei quê. Foi para ser a ajudadora idônea para o homem. Esse é o objetivo de Deus. Deus criou todos os animais e chamou o homem e disse aqui, ó, vai dar nome para todos eles, são teus. E Deus foi trazendo os animais aos pares. E o homem foi dando nome. Boi, vaca, passa. Cão, cadela, passa. Gato, gato, passa. Macaco, macaca. À medida que o homem ia dando nome, ele ia dizendo, pera lá, mas cada macho tem sua fêmea.
E eu? Cadê minha fêmea? Talvez ele pensou, a minha fêmea vem lá no final, porque eu estou sozinho. A Bíblia diz, mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Quer dizer, se a Bíblia diz não se achava, é porque se procurou. Acabou o último animal. E cadê o par do homem? Aí o homem, coitado, ficou. Cadê minha fêmea? Eu estou incompleto. Até o macaco tem sua macaca, e eu? Tadinho do homem. E Deus olhando para ele, pensando, você nem sabe. Você nem sabe. E o homem clamava, e Deus visitou o clamor do coração do homem. E como o homem foi feito da terra, pense nisso. Eu não gosto de falar essas coisas na frente dos homens, porque eles podem ficar tristes, mas está escrito na Bíblia. É, pastor. O homem foi feito da terra. Diante de Deus, o homem é a terra, clamando pela mulher. Era a terra toda clamando aos céus pela mulher. Isso não é bom demais? Isso é bom. Isso é bom. E Deus, que sempre supre a necessidade e não a vaidade. Ele olhou para o homem e disse, não é bom. Primeiro não da Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Entrou com a providência. Far-lhe-emos uma ajudadora, diga de novo, ajudadora que lhe seja idônea. Pronto. Fez o homem dormir, como eu disse, para o homem não dar sugestão. Tirou uma costela, fez a mulher. E lá vem Deus com a mulher. Pegou Evinha aqui, acordou o homem lá. Quando o homem acordou, lá vem Deus. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Essa cena está no capítulo 22 de Apocalipse, quando diz o Espírito e a noiva dizem, vem para o noivo. E ele entrega a noiva para o noivo e celebra o casamento. Agora o homem, quando viu a mulher, vocês viram? Quem é nordestino aqui? Os nordestinos dizem que Adão disse, vixe. Mas não foi, ele disse Isha, que no hebraico significa pedaço de mim. Os nordestinos dizem que ele disse foi vixe. Ali estava, enfim, o homem com a sua ajudadora idônea. Olha, minhas irmãs, o objetivo de Deus, quando criou a mulher, era esse. É para a mulher ser a ajudadora idônea do homem. Mas é machismo, é o que for. Não! Foi Deus quem fez assim. E Deus é que tem a última palavra. Você viu Esther? Para que Esther precisou? Para que ela foi necessária enquanto ela era toda cheirosinha, riquinha, enfeitada, os melhores cabeleireiros, os melhores costureiros, os melhores maquiadores da época. Não prestou para nada. Esqueceu dos necessitados, se divorciou
daquele que a criou, que foi Mordecai. Mas na hora em que ela é tocada, quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ela disse: eu tenho um objetivo na vida. Deus que me fez tem um plano em mim. Ele me botou aqui por uma razão. E eu não sou rainha, eu fui elevada. Eu não nasci rainha, eu não tenho sangue nobre, não nasci no palácio. Ele me botou aqui por um objetivo dele e eu vou cumprir. Nem que me custe o pescoço. Eu quero dizer, minhas irmãs, que quando nós lemos esta história de Esther, nós sabemos que não tem nenhuma de nós aqui pior do que Esther. Esther, escrava judia, órfã de pai e mãe, criada numa época em que ninguém ia à escola, aprendeu a lavar, passar, cozinhar, limpar casa, se preparando para ser esposa se um dia alguém pagasse o dote dela. Mas Deus tinha um propósito na vida dela. Deus tinha um propósito na vida dela. Será que Ele não tem um propósito na vida de cada um de nós? Será que não tem? Deus, Ele tem um propósito específico para cada uma, e Ele quer que você seja mulher. É como mulher que Ele tem o propósito. Não importa se você se acha bonita pelos padrões de hoje, que os padrões de hoje, já houve uma época que o padrão da mulher bonita era aquela gorda, bem gorda, a matrona romana. Hoje é o filé de borboleta. Pode ser que você não se ache bonita nos padrões de hoje, mas Deus quer usar você do jeito que você está. Olhe para mim, eu sou um exemplo. Você pode até dizer, mas a senhora não é bonita. Quem disse? Foi Deus que me fez. Tudo para não dar certo veio na minha vida. Meu pai, negro, estrangeiro. Minha mãe, branca, estrangeira. Meu pai, protestante. Minha mãe, católica. Meu pai traiu a esposa dele. E engravidou minha mãe. Meu pai, protestante. Minha mãe, irmã do padre da cidade. Os dois fizeram tudo escondido, achando que Deus não via. Deus disse: de Meia, vai aqui nessa confusão, que eu dou conta. E me botou ali. No meio dessa confusão eu nasci. Cedo tive que aprender inglês, porque papai não falava português com os filhos de jeito nenhum. Aos 9 anos, fui para um colégio francês, tive que aprender francês. Saí de lá aos 14, tive que aprender italiano. Casei com um homem que tive que ir para o Iraque. E tive que aprender árabe. Lá no Iraque, eu fui estudar a história do fértil crescente. Deus foi me preparando passo a passo para dar aula do Antigo Testamento. Você vai ter dificuldade de encontrar alguém que já foi à Torre de Babel. Eu já fui. Que já foi ao paraíso terrestre onde viveu Adão. Eu já fui. Que conheça o Tigre e o Eufrates ao mesmo tempo. Jardins suspensos da Babilônia. Por quê? Deus, aprove a Deus que eu tivesse um marido que fosse trabalhar lá e que tivesse condição financeira para me manter em casa sem trabalhar. E por causa do trabalho dele, eu fui visitar todos os lugares bíblicos
sem saber que Deus estava me preparando. Lá no Iraque foi a minha conversão. Você já viu alguém convertido no Iraque? Eu fui. Convertido no Iraque, sabe aonde? Na Caldeia, em Ur, na terra de Abraão. Depois que tudo estava pronto, veio a guerra, fugimos no 3º dia de guerra, vim para o Brasil. Convertidíssimo, converti mesmo. Aí Deus olhou e disse, bem, agora já chega. O marido já trabalhou, já pagou tudo, já levou tudo aonde tinha que levar. Agora está atrapalhando o ministério dela. Deus levou o meu marido, porque ele começou a atrapalhar. E eu estou por aqui pregando o Evangelho há mais de 30 anos. Acabou. Quando você tiver marido que atrapalhe o seu ministério, ore. Pode ser que Deus leve você. O que eu quero, eu contei essa história para vocês verem uma coisa. Com certeza, quando eu nasci, ninguém aqui no planeta Terra queria que eu nascesse. Meu pai não queria que ninguém soubesse que ele estava lá cometendo o pecado dele fora do casamento. Mamãe era santa. Ninguém podia saber que ela estava andando com o marido dos outros. A família dela não podia nem pensar. A família do meu pai também não. Nem meu pai queria, nem minha mãe, nem ninguém. Não havia uma alma nesta terra que quisesse que eu nascesse. Mas Deus disse, eu quero, vai. E não é bom? Eu agradeço muito a Deus que eu existo por vontade dEle. Eu quero dizer para você, minha irmã, não importa qual seja a sua história, não importa o que você esteja fazendo hoje, olhe para o alto, porque Deus tem um objetivo para a sua vida aqui. Deus lhe trouxe para ser a sua igreja do século 21, para ser mãe, esposa, irmã, ovelha ou ovelha, não sei, da igreja do século 21. Mas Ele tem um propósito na sua vida, como Ele teve o seu propósito na vida de Esther. Até o não de Vasti estava incluso no projeto de Deus. E uma coisa é certa, Deus já lhe cobriu com a graça necessária para que o plano dele na sua vida aconteça. Deus já lhe vestiu com a sua graça. E na hora certa que Ele for lhe usar, você vai brilhar, porque é a intenção dEle. Eu lhe peço hoje, olhe para você, não como uma Cinderela, mas como uma ajudadora idônea, porque o plano de Deus para a mulher é que ela seja a ajudadora idônea. Pense uma coisa, quando a primeira vez eu fui dar um congresso sobre essa questão de ajudadora idônea, eu fui atrás de um amigo meu que era judeu, e perguntei para ele ver no Bereshit dele, no Gênesis dele, o que era aquilo. E ele passou a mão na barbicha e disse para mim assim, olha, pensa um caminhão bem grande, Scania Vabis, está todo pronto para a viagem. Mas na hora, você sobe, falta o volante.
O volante é uma peça tão pequena, mas sem ela você não leva o caminhão para canto nenhum. O volante naquela hora é a peça idônea. Pensa numa geladeira com tudo maravilhosa. Na hora de botar a geladeira para funcionar, ela não tem a tomada. A geladeira não vai servir para nada por causa de uma pecinha chamada tomada. Naquela hora, a tomada é a peça idônea. A que Deus botou a mulher foi para ser a ajudadora idônea. Significa que todos podem vê-la como uma parte menor. Não tem problema. Mas sem ela, o todo não vai funcionar. O todo não funcionará. Quando a mulher aparece no Éden, tudo vai mudar. Se hoje nós temos uma população tão grande, tão extensa no mundo, é porque veio uma mulher. Evinha fez uma opção de bobagem, mas ela é mulher. Tudo Deus começa com coisas tão pequenas. Você vê uma árvore enorme, como começou aquilo? Com uma semente. Vê essa população mundial imensa, como foi que começou isso? Com um casal. Comece onde você está. Como você está? Entregando o seu coração, suas horas, sua palavra. Declare o seu amor por Jesus, pelo Pai, o tempo todo. O dia todo, fale com Ele. Seja exagerada na declaração do seu amor. Fale para Ele o que vem no seu coração. Eu gosto quando Deus diz para Israel: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas, irmã, como que eu vou amar a Deus? Ué, como você ama? Eu não sinto esse amor espiritual. Se Deus quisesse que você o amasse com amor espiritual, tinha lhe feito um ser espiritual. Se Deus quisesse que você o amasse com amor angelical, teria feito de você um anjo. Fez de você um ser humano. Ame do jeito que um ser humano ama. Se rasgando, se entregando, dizendo, chorando, cantando, gritando. Diga que você o ama. Expresse o seu amor. E tenha o coração grato, porque Ele chamou você nesse tempo específico para ser a sua igreja aqui na terra. Amém? O que Deus fez com Esther, pode fazer e quer fazer na vida de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.